Considerando a linguagem verbal e não verbal, a charge apresenta uma crítica relacionada a. As condições climáticas fruto do desmatamento provocado pelo homem. B. A necessidade do uso de ar-condicionado. C. Ao tamanho da floresta amazônica. D. Ao excesso de sol. Resposta: A. As condições climáticas fruto do desmatamento provocado pelo homem. A charge apresenta uma crítica relacionada às condições climáticas fruto do desmatamento provocado pelo homem. A ausência de sombra devido à falta de árvores mostra como a ação humana de cortar as árvores contribui para o aquecimento do ambiente, tornando o calor insuportável. 2. Marque a alternativa cuja palavra pode ser classificada como verbo no infinitivo. A. Calor. B. Sombra. C. Consigo. D. Encontrar. Resposta: D. Encontrar. A palavra encontrar é um verbo no infinitivo. O infinitivo é a forma básica do verbo, que não está conjugado em relação a uma pessoa, número ou tempo específico. 3. No trecho não consigo encontrar uma sombra. O termo sombra é A. Um substantivo feminino simples. B. Um substantivo masculino coletivo. C. Um substantivo masculino derivado. D. Um substantivo feminino composto. Resposta: A. Um substantivo feminino simples. Sombra é um substantivo feminino simples, pois se refere a uma ideia única e não é formado por mais de uma palavra. Ser criança. Ser criança é dureza. Todo mundo manda em mim. Se pergunto o motivo, me respondem porque sim. Isso é falta de respeito. Porque sim não é resposta. Atitude autoritária. Coisa que ninguém gosta. Adulto deve explicar. Para a criança compreender. Esses podes e não podes. Para aceitar sem se ofender. Criança exige carinho. E sim. Consideração. Criança é gente, é pessoa. Não bicho de estimação. 4. A autora do poema defende a ideia de que a criança merece explicação sobre os podes e não podes ditos pelos adultos. Segundo o texto, porque sim é uma resposta. A. Explicativa. B. Autoritária. C. Carinhosa. D. Respeitosa. Resposta: B. Autoritária. O poema destaca que responder porque sim é uma atitude autoritária, que não leva em consideração a compreensão da criança. Isso é contrastado com a ideia de que os adultos devem explicar para que a criança possa entender e aceitar as regras sem se sentir ofendida. 5. Na primeira e segunda estrofes do poema Ser Criança, as aspas estão sendo usadas para A. Indicar a fala dos adultos. B. Expressar uma emoção. C. Apresentar uma ideia. D. Fazer uma pergunta. Resposta: A. Indicar a fala dos adultos. As aspas destacam a expressão porque sim, que é uma resposta frequentemente dada pelos adultos às crianças. Isso sugere que as aspas estão sendo usadas para indicar a fala direta dos adultos no contexto do poema. 6. Marque a alternativa cujo termo destacado possui função de adjetivo. A. Não bicho de estimação. B. Se pergunta o motivo. C. Ser criança é dureza. D. Adulto deve explicar. Resposta: C. Ser criança é dureza. A palavra dureza está sendo usada como um adjetivo para descrever a condição de ser criança, indicando que ser criança pode ser difícil ou desafiador. 7. No trecho porque sim não é resposta, o advérbio não possui sentido de A. Intensidade. B. Alternância. C. Explicação. D. Negação. D. Negação. O advérbio não está sendo utilizado para negar a afirmação de que porque sim é uma resposta adequada. Ele indica a ausência de validade ou aceitação da afirmação anterior. 8. Complete as frases com as preposições adequadas e marque a alternativa correta. Soube da notícia internet. Ela irá ao cinema o namorado.
Ele está __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 _ Na, com, a. B, pela, com, a. C, pela, com, a. D, por, com, pela. Resposta: B, pela, com, a. As preposições adequadas para completar as frases são: soube da notícia pela internet. Ela irá ao cinema com o namorado. Ele está a 200 quilômetros de Goiás. 9. Marque a alternativa correta a respeito das palavras carroça e agulha. A. Ambas possuem dígrafo. B. Apenas carroça possui dígrafo. C. Ambas possuem encontro vocálico. D. Apenas agulha possui encontro consonantal. Resposta: A. Ambas possuem dígrafo. Um dígrafo ocorre quando duas letras representam um único fonema. Em carroça, o dígrafo é RR, enquanto em agulha, o dígrafo é LH. 10. A divisão silábica da palavra adolescente está correta em A. Adolescente. B. Adolescente. C. Adolescente. D. Adolescente. Resposta: B. Adolescente. 11. Em um prédio comercial, o número de salas é organizado de maneira especial. Cada andar possui uma quantidade diferente de salas comerciais para aluguel. No primeiro andar, existem 13 salas, no segundo andar, há 26 salas, e no terceiro andar, 39 salas. De acordo com essas informações, quantas salas haverá no sexto andar, se seguir o mesmo padrão dos três primeiros andares? A. 65. B. 69. C. 72. D. 78. Resposta: D. 78. Para encontrar o número de salas no sexto andar, podemos calcular: número de salas no sexto andar igual número de salas no terceiro andar mais 3 vezes 13. Onde 3 vezes 13 representa o número de andares que precisamos subir a partir do terceiro andar para chegar ao sexto andar. Então, temos número de salas no sexto andar igual a 39 mais 3 vezes 13, igual a 39 mais 39 é igual a 78. 12. Um confeiteiro tem um custo de $35 para produzir uma torta de chocolate de tamanho grande. Suponha que ele divida esta torta em 9 pedaços iguais e os vende pelo valor de $8,50 cada pedaço. Desta maneira, se ele vender todos os pedaços, o seu lucro será de A. $76,50. B. $65. C. $41,50. D. $36. Resposta: C. $41,50. O custo para produzir a torta é de R$ 35. O confeiteiro vende cada pedaço por R$ 8,50. Assim, o lucro por pedaço é dado por lucro por pedaço igual preço de venda por pedaço menos custo por pedaço. Lucro por pedaço igual R$ 8,50 menos custo da torta por número de pedaços. Lucro por pedaço igual R$ 8,50, R$ 35 por 9. Lucro por pedaço igual R$ 8,50 menos R$ 3,89. Lucro por pedaço igual R$ 4,61. Agora, para encontrar o lucro total, multiplicamos o lucro por pedaço pelo número total de pedaços vendidos, que é 9. Lucro total igual lucro por pedaço vezes número de pedaços vendidos. Lucro total igual R$ 4,61 vezes 9. Lucro total igual R$ 41,49. 13. Assinale a opção que corresponde a 5 centenas e 7 unidades. A. 57. B. 507. C. 570. D. 5007. Resposta: B. 507. Para representar o número 5 centenas e 7 unidades, precisamos entender que 5 centenas significam 500 unidades, e 7 unidades significam 7 unidades.
Quando combinamos 500 unidades com 7 unidades, obtemos o número total de 507 unidades. 14. Um motorista decide abastecer o seu automóvel com 10 litros de combustível em um posto de sua cidade onde o preço da gasolina está a R$ 5,90. Sabendo que ele possui 3 cédulas de R$ 20 e que dará para pagar sua conta, quantos reais ele receberá de troco? A. R$ 10. B. R$ 2. C. R$ 1. D. R$ 0. Resposta: C. R$ 1. O preço de 10 litros de gasolina a R$ 5,90 por litro é 10 litros vezes R$ 5,90 por litro igual a R$ 59. Então, o motorista pagará um total de R$ 59 pelo abastecimento. Se ele possui 3 cédulas de R$ 20 cada, o total que ele pode pagar é 3 cédulas asterisco R$ 20 por cédula igual a R$ 60. Portanto, ele pode pagar a conta com as 3 cédulas de R$ 20 e ainda sobrará. Troco igual ao total pago menos total da conta. Troco igual a R$ 60 menos R$ 59. Troco igual a R$ 1. 15. Em um concurso, 130 candidatos são homens e 210 são mulheres. Se houver 57 pessoas ausentes, quantos candidatos terão realizado essa prova ao todo? A. 283. B. 340. C. 73. D. 153. Resposta: A. 283. O total de candidatos presentes será a soma do número de homens presentes com o número de mulheres presentes, excluindo aqueles que estavam ausentes. Então, para encontrar o total de candidatos presentes, primeiro precisamos subtrair o número de ausentes do total de homens e mulheres. Total de homens e mulheres presentes igual total de homens, mais total de mulheres, menos número de ausentes. Total de homens e mulheres presentes igual 130 mais 210, menos 57. Total de homens e mulheres presentes igual a 340 menos 57. Total de homens e mulheres presentes igual a 283. 16. José retirou R$ 500 em produtos da mercearia de sua rua. Naquele mesmo dia ele conseguiu quitar R$ 300 e fez a promessa de que pagaria sua dívida, em quantias iguais, em um prazo de 4 semanas. Quantos reais José precisará pagar por semana para cumprir sua promessa? A. R$ 100. B. R$ 200. C. R$ 20. D. R$ 50. Resposta: D. R$ 50. Dívida restante igual dívida inicial menos valor quitado. Dívida restante igual R$ 500, R$ 300. Dívida restante igual R$ 200. Agora, como José deseja pagar essa dívida restante em 4 semanas, podemos calcular quanto ele precisa pagar por semana. Valor por semana igual dívida restante por número de semanas. Valor por semana igual R$ 200 por 4 semanas. Valor por semana igual R$ 50. 17. Ana convidou Marcos para conhecer sua casa nova. No bilhete que entregou a ele dizia: "Minha casa é a 15ª casa após a residência número 8. Sabendo que em sua rua as casas seguem a sequência correta, qual o número da casa de Ana? A. 23. B. 18. C. 8. D. 13. Resposta: A. 23. Então, para encontrar o número da casa de Ana, adicionamos 15 ao número 8. Número da casa de Ana igual a 8 mais 15. Número da casa de Ana igual a 23. 18. Na confeitaria Doces Sonhos, a cada fornalha são produzidos e embalados 15 biscoitos. Sabendo que há uma encomenda de 60 biscoitos, quantas fornalhas precisarão para finalizar esse pedido? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Resposta: D. 4. Para encontrar o número de fornalhas necessárias, dividimos o total de biscoitos pela quantidade de biscoitos produzidos por fornalha. Número de fornalhas igual ao total de biscoitos por fornalha.
Número de fornalhas igual a 60 biscoitos por 15 biscoitos por fornalha. Número de fornalhas igual a 4 fornalhas. 19 todos os dias, de segunda a domingo, Renata passeia com seu cachorro e completa 3 voltas no quarteirão de sua casa. Um dia, ela resolveu calcular quantas voltas ela dava em uma semana de passeio e chegou ao resultado de A. 18 voltas. B. 20 voltas. C. 21 voltas. D. 24 voltas. Resposta: C. 21 voltas. Para calcular quantas voltas Renata dá em uma semana, vamos primeiro determinar quantos dias é em uma semana e, em seguida, multiplicar o número de voltas que ela dá por dia pelo número de dias na semana. Como a semana tem 7 dias, número total de voltas em uma semana igual voltas por dia vezes dias na semana. Número total de voltas em uma semana igual a 3 voltas por dia vezes 7 dias por semana. Número total de voltas em uma semana igual a 21 voltas por semana. 20. Durante seus 133 anos de história, a República Federativa do Brasil teve um total de 39 presidentes. Assinale a alternativa que contemple, em ordem cronológica, os últimos 4 representantes presidenciais do Brasil. A. Luiz Inácio, Lula, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio, Lula. B. Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio, Lula. C. Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio, Lula, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio, Lula. D. Luiz Inácio, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Jair Bolsonaro. Resposta: B. Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio, Lula. Os últimos 4 presidentes do Brasil, em ordem cronológica, são Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como o Lula. Dilma Rousseff. Michel Temer. Jair Bolsonaro. 21. Fruto do processo de redemocratização do Brasil, promulgada em 1988 e apelidada de Constituição Cidadã, a atual Carta Magna Brasileira é composta por 250 artigos. Em relação a seus dispositivos, assinale a alternativa que indica o conteúdo do artigo 2º. A. Apresenta os objetivos fundamentais a serem alcançados pela República, destacando metas como a garantia do desenvolvimento nacional e a promoção do bem de todos. B. Expõe os fundamentos que regem a República Federativa, incluindo princípios essenciais como a soberania e a cidadania. C. Delimita os princípios que orientam a conduta da República Federativa em questões de relações internacionais. D. Identifica os 3 poderes da União, destacando a independência e a harmonia que devem prevalecer entre eles. Resposta: D. Identifica os 3 poderes da União, destacando a independência e a harmonia que devem prevalecer entre eles. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 22. Quando uma extensa área geográfica apresenta condições climáticas, topográficas e geológicas similares, além de uma fauna e flora características, é categorizada como um bioma. O Brasil é composto por 6 biomas com características distintas. Qual destes biomas brasileiros detém a maior extensão territorial? A. Cerrado. B. Amazônia. C. Mata Atlântica. D. Pantanal. Resposta: B. Amazônia. O bioma brasileiro que detém a maior extensão territorial é a Amazônia. 23. A independência do Brasil é um marco histórico de extrema importância para o país. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil proclamou sua independência de Portugal, encerrando séculos de domínio colonial. Esse evento emblemático não apenas definiu a trajetória política e social do Brasil, mas também moldou a identidade nacional e estabeleceu os alicerces para a construção de uma nação soberana. Apesar de ter sido uma transformação política originada por diversos agentes, a proclamação da independência é atualmente lembrada e associada a uma figura política de extrema importância, considerada a principal responsável por sua execução. Quem foi essa figura? A. Marechal Deodoro da Fonseca. B. Dom Pedro I. C. Dom Pedro II. D.
José Bonifácio. Resposta: B. Dom Pedro I. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, tornando-se o primeiro imperador do país. Ele desempenhou um papel central nesse evento histórico, que marcou o fim do domínio colonial português sobre o Brasil.